Boa noite a todos. Hoje nós estamos na nossa quarta live. Queria agradecer imensamente a nossa presidente, Simone Peruso, pela iniciativa, por todo o apoio que vem nos dando, para os conselheiros, enfim, para toda a equipe de enfermagem. Agradecer a nossa palestrante, a Patrícia Capello, da Secretaria de Estado, né, chefe da Divisão da Vigilância Sanitária. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada à equipe da TI que está aqui conosco, o Felipe, a Flávia, a Quitéria, e obrigada também à Luciana, que também da CESA, que está aqui conosco nesse momento. Hoje a nossa live é sobre equipamentos de proteção individual, né? Então, nós vamos estar falando um pouquinho sobre os cuidados na utilização dos EPIs no ambiente de trabalho. Um assunto bastante importante para que nós possamos realmente utilizar adequadamente os nossos equipamentos de proteção e possamos realmente fazer com que a nossa equipe se cuide. Que se cuidando, com certeza, nós estaremos prevenindo contaminação e cuidando dos nossos pacientes. Eu vou passar um pouquinho a palavra à Patrícia, por favor. Dá uma boa noite para todo mundo. Boa noite, então, é uma alegria muito grande a gente poder dividir esse momento com vocês que estão acompanhando a live, com os nossos queridos parceiros aqui do Corém também, que muito gentilmente abriram as portas e fizeram esse convite para a Secretaria de Estado da Saúde. Quero agradecer também em nome do nosso secretário de Estado da Saúde, a nossa diretora de Atenção e Vigilância, Maria Goretti, a minha coordenadora que está aqui presente também, prestigiando esse momento, coordenadora de vigilância, da Vigilância Sanitária, Luciana Otaviano. E para nós é muito importante ter essa oportunidade de conversa, uma conversa mais próxima, uma conversa mais informal, justamente para que a gente possa dar abertura, para que vocês possam fazer perguntas em relação a um assunto que é tão fundamental nesse contexto da pandemia, que preocupa sempre muitas pessoas, nós sabemos disso, mas o interessante que a gente vê do contexto dessa pandemia, eu sempre falo em todas as oportunidades que eu tenho de dar alguma palestra, de ter alguma conversa, que a gente não vai estar falando sobre medidas que são tão novas, medidas que são tão estranhas para os profissionais da saúde. A pandemia, o que ela trouxe para nós foi a certeza de que essas medidas são simples, porém elas estavam sim sendo muito negligenciadas na nossa prática do dia a dia, na nossa atividade, no hospital, na unidade de saúde, onde quer que seja. E inclusive também a população em geral, que não é um profissional que atua no ambiente de assistência à saúde, nós também percebemos que muitas medidas que nós vamos comentar aqui, a população em geral já não estava adotando, né? A questão da higiene de mão, que ontem foi conversado aqui na live com o Emanuel, tenho certeza que vocês ouviram, e ele trouxe informações que são fundamentais e extremamente acessíveis para todos nós. Então, eu agradeço, Simone, pela oportunidade da gente estar aqui tocando nesse assunto que é bem importante mesmo. É uma discussão ampla e que vale muito a pena a gente manter viva, né? Eu tenho até, inclusive, uma apresentação, não sei se eu posso pedir para colocar. Eu vou compartilhar com vocês uma apresentação que a gente tem usado bastante ali na Secretaria de Saúde. Uma apresentação curta, mas eu acredito muito no impacto visual da informação, né? Então, quando a gente fala em equipamentos de proteção individual, nós temos que começar lembrando de algumas regras agora básicas, importantes, que a pandemia precisou estabelecer para segurança, né, na transmissão desse vírus. Uma delas, agora nós temos a lei 20.189, sugiro que façam a busca, que façam a leitura, que conheçam o conteúdo,
mas ela estabelece claramente o uso de máscara em caráter obrigatório para todo o estado do Paraná. E, inclusive, essa lei, ela prevê multa no caso de descumprimento. Então, é uma penalização que pode variar de R$ 106, R$ 530 para pessoas físicas, a valores mais expressivos, né, de R$ 2.000, R$ 10.000 para pessoas jurídicas. Então, é fundamental que a gente tenha isso muito claro. A Secretaria de Estado da Saúde, ela tem produzido muitas orientações, né, para todos os assuntos que estão relacionados, direto ou indiretamente, no contexto da pandemia. E um dos assuntos que nós produzimos, uma das notas que nós produzimos, é a nota orientativa 22. Vocês podem acessar diretamente na página da Secretaria de Estado da Saúde. Ao acessarem a página, vocês vão ver que existe lá uma pasta da Covid-19 mesmo. É só clicar e aí você já tem várias informações que vão desde o boletim até as nossas notas orientativas. A nota 22, ela é específica para falar sobre algumas orientações relacionadas à máscara de tecido, tá? Mais adiante eu vou comentar de outras notas, inclusive. Posso fazer uma pergunta, Patrícia? Aproveitando, ontem uma colega, ela fez uma pergunta e ficou para ser respondido hoje, né? Considerando o tema que nós estamos discutindo, se pode ou não ser utilizada a máscara de pano na atenção primária à saúde? Então, ótima, essa pergunta é bem importante. Até aquele slide eu gostaria, se for possível você manter. A máscara de tecido, ela não é um equipamento de proteção individual. A gente tem que ter sempre isso, né, como um alerta aí, porque ela não é uma máscara para ser usada pelo profissional de saúde ou de apoio durante uma assistência ou um contato direto a menos de 2 metros de indivíduos com sintomas respiratórios. Então, eu estou lá na unidade de saúde, está chegando para mim um paciente, uma pessoa, eu já, nessa primeira abordagem, se eu não vou ter segurança de distanciamento, essa distância, ele vai se aproximar muito ali, às vezes, da recepção, do balcão da recepção, e já esse relato, olha, estou sentindo que eu estou tossindo, comecei a tossir, por essa questão da pandemia, fui avisado que era para eu vir buscar uma avaliação, um atendimento aqui na unidade. Esse profissional, que é essa linha de frente, esse profissional que está ali fazendo essa recepção, ele precisa estar usando um equipamento de proteção individual, que daí não é a máscara de tecido, é a máscara cirúrgica. E também lembrar que na triagem de um paciente, de uma pessoa que já relate que ela está sintomática, oferecer para ela também, já de imediato, uma máscara cirúrgica para uso. Então, se eu não tenho distanciamento, eu não posso ficar. Eu estou na abordagem de pacientes, contato direto de pacientes, e eu não tenho segurança de distanciamento, eu não posso estar ali com uma máscara de tecido, tá? Continuando aqui, então eu gostaria de passar para vocês algumas dicas que a Secretaria de Estado da Saúde produziu e divulgou em relação a essas máscaras. São orientações simples, mas que são muito importantes. Então, a máscara de tecido, ela precisa ser confeccionada com 2 camadas. Isso é essencial, isso é muito importante. Para que ela possa conter as gotículas que são emitidas durante a fala, se ela não tiver 2 camadas, a gente tem uma barreira que ela vai ficando mais permeável à passagem dessas gotículas e com elas possíveis vírus se estiverem sendo carreados. O uso dessas máscaras, e nós vamos falar um pouquinho adiante de regras de ouro no uso de máscaras, uma delas é essa, tá? A gente não pode admitir o uso de máscara, se eu estou falando que máscara é barreira facial, para que as gotículas que eu vou
eliminando na fala, elas não alcancem superfícies, ou elas não alcancem a pessoa que está perto de mim, eu não posso deixar nenhuma via aérea exposta. Então, o que a gente tem visto? Eu vou mostrar algumas imagens. Máscara no queixo, é melhor não usar. Ou máscara que cobre só a boca e deixa o nariz de fora, também não vai adiantar para nada. Né? Máscara até em cotovelo a gente já tem visto muitas vezes, né? Na cabeça e assim por diante. Então, máscara tem que cobrir ao mesmo tempo boca e nariz. Quando a gente vê o terceiro item ali que fala escreva seu nome na máscara e não compartilhe, o que a gente está dizendo isso? A máscara é de uso individual, cada um tem que ter a sua. E essa regra vale inclusive para as pessoas da mesma família. Então, a máscara do pai não serve para o filho, do filho não serve para a mãe. Cada um tem que cuidar da sua máscara. As máscaras de tecido podem, né, devem ser lavadas. Então, até ali do ladinho tem uma arte dizendo isso, né, um baldinho saindo ali água, sabão. Eu tenho que lavar essa máscara diariamente. A máscara que eu estou usando, chegando em casa, como que a gente tem que lidar com isso? Eu uso a mesma máscara o dia inteiro? Essa máscara ela vai ficando úmida, né? Porque você tá com a máscara, você tá falando. Então, exceto se você for alguém que não fale o dia inteiro, a gente vai ter a certeza maior de que essa máscara ficou menos úmida ou quase nada úmida. Mas como nós estamos circulando, né? E a regra de usar a máscara é justamente essa, para que você possa ter essa liberdade, entre aspas, de circulação. Entre as regras que você precisa adotar está o uso obrigatório de máscara. E você vai falando e ela vai ficando úmida. E máscara úmida, ela vai perdendo a efetividade de barreira. Então, as pessoas têm que sair de casa com o quê? Na bolsa, na mochila, enfim, sempre com uma sacola. Eu vou tirar essa máscara contaminada, porque essa parte da frente aqui, ela está ficando contaminada. Eu vou tirar com todo cuidado. E quando eu tiro e acondiciono em alguma sacolinha, sempre lembrar da higiene de mão, que o Emanuel falou ontem. E eu também tenho que ter máscara de reserva daí para colocar, tá? Então, essa troca do dia tem que estar sendo prevista, é uma organização pessoal de cada um. A outra orientação que está ali é a questão de não encoste no tecido, vou mostrar algumas imagens também. Nós temos muito hábito de levar a mão aqui na máscara, né? Às vezes é algo involuntário, algo que você nem percebe, é tão automático, mas é um alerta muito importante. A máscara ela vai ficando contaminada do lado de fora. Então, toda vez que a sua mão toca nessa parte da frente, que você vai ajustar, tem que passar o álcool, senão essa contaminação está vindo para a mão. Mão contaminada, eu vou tocando superfícies e vou contaminando tudo que tem ao redor, tá? Isso daí, Patrícia, coloque para nós um pouquinho como que as pessoas devem retirar a sua máscara, que é um dos cuidados que nós precisamos ter, né? Com certeza, Tereza. A máscara, ela nunca pode ser retirada tocando aqui na parte da frente da máscara, né? Eu tenho sempre que tomar o cuidado de tirar a máscara aqui pelos elásticos que eu uso para fixar aqui, né? Então, a máscara eu sempre tiro por aqui, tá? Jamais eu vou tirar a máscara puxando aqui pela frente. E isso é algo que não é difícil de fazer, é uma questão de você ficar atento, é mais atenção do que qualquer dificuldade que você possa ter para isso. Tirei a máscara, ainda que eu tenha tirado ela por aqui, como eu vou colocar ela numa embalagem, né, para que ela não fique solta na bolsa e contaminando toda a bolsa, é fundamental. Tirei, vou higienizar minha mão com o álcool, aí vou pegar uma máscara seca e colocar de volta. Tá? Mas jamais tocar nessa parte aqui da frente. E a máscara cirúrgica é a mesma coisa, é um cuidado que nós precisamos ter. Porque a contaminação está acontecendo aqui, né? Aquilo que eu não quero que entre em vias aéreas, né? Nariz e boca, está sendo retido aqui na frente. Então, se eu toco aqui, é aqui que eu estou contaminando, tá?
Seguindo ali, então, com as regrinhas em relação a essas máscaras de tecido, a questão da limpeza, né? Você pode lavar em casa, não tem nenhuma regra especial para essa lavagem, é água e sabão, né? E a gente também recomenda que, tendo possibilidade de deixar de molho, meia horinha na água sanitária, mas é uma recomendação porque muitas pessoas ficam com aquele cheiro da água sanitária no tecido e sentem um desconforto com o cheiro. E aí acabam querendo tirar a máscara durante o uso. Então, uma boa lavagem com água e sabão resolve essa situação. Você respondeu a pergunta do Fábio agora, que perguntou o que substitui a água sanitária. Ótimo. E essa máscara, então, que a gente também vê muito, né, na rua, o pessoal usando, eu faço questão da gente investir um tempo falando sobre essa máscara. A máscara também tem uma nota orientativa da Secretaria, que é a nota 03, que vocês podem acessar na página da Secretaria de Estado da Saúde. E ela vai falar sobre máscara cirúrgica e máscara N95 ou PFF2. Então, essa aí é a constituição de uma máscara cirúrgica, tá? Ela tem uma característica diferenciada e por isso que a gente orienta, né, que ela é para o profissional de saúde utilizar, porque ela é constituída de 3 camadas, duas de tecido não tecido, TNT, e a outra mais interna, que é a camada de filtro de tecido fundido por fusão. E é justamente este filtro que confere a essa máscara a especificidade que a ABNT 15052 fala que ela tem, que ela é uma barreira de filtração bacteriológica que comprovadamente ela consegue atuar com um nível acima de 95% de barreira de bactérias, de micro-organismos. Então, a máscara cirúrgica, ela é a camada externa e o elemento filtrante. A característica dela é que eles são resistentes à penetração de fluidos transportados pelo ar. Então, ela tem a chamada repelência a fluidos. Isso é fundamental para que ela mantenha a sua característica de barreira. O fabricante de uma máscara cirúrgica, pelas regras da BNT, ele deve comprovar o EFP, que é a eficiência de filtragem de partícula, acima de 98%. Então, ele vai ter que submeter esse produto a testes que comprovem que ela tem essa eficiência. E a eficiência de filtragem bacteriológica, que é o BFE, acima de 95%. Toda máscara cirúrgica, ela obrigatoriamente, ela tem que ter esse clipe nasal, porque é esse clipe que faz a moldura em volta do nariz e das bochechas, garantindo essa vedação para que o ar não fique passando pela parte superior da máscara. E a máscara de aerossol, que agora eu estou mostrando, que é também chamada N95 ou PFF2, ela é uma máscara especial para filtragem de partículas menores do que as gotículas. As gotículas nós estamos falando num tamanho de 0,5 micras. Aqui eu estou falando de partículas de 0,1 a 0,3 micras. Então, eu tenho que ter uma filtragem, uma barreira capaz de conter uma estrutura tão pequena como essa e que pode carregar o vírus, né, juntamente com essa partícula. As máscaras N95 ou PFF2, elas têm essa numeração aí justamente conforme a eficiência de filtragem que ela tem. Então, eu posso usar a N95, que ela tem uma eficiência de filtragem de 95% das partículas, o que é uma filtragem suficiente para conferir segurança para o profissional no momento que ele está exposto a aerossol. Ou eu posso usar uma N99, que daí ela tem uma eficiência de filtragem de 99% de partículas, perfeito. Ou uma N100, que daí ela filtra 100% dessas partículas.
A questão aqui do 95, 99, 100 é que à medida que esse número, essa eficiência vai aumentando, as máscaras, essas máscaras para aerossol, elas vão perdendo algo que se chama respirabilidade. E se tem algo que incomoda o profissional de saúde quando ele põe a máscara para aerossol, é que ele começa a falar que ele está com falta de ar. E aí ele usa muito menos do que já era o recomendado que ele usasse. E ele tira, eu vou tirar um pouco porque eu estou precisando respirar. E nesse de ficar tirando um pouco, ele tira muito, e no que ele muito tira, ele muito corre o risco de se contaminar. E em que áreas, seja do hospital ou dentro de uma UPA, quais os setores que devem ser utilizados a N95? O que nós observamos que a população está comprando a N95 e que estava fazendo falta dentro das instituições hospitalares, principalmente, né? E nós precisamos definir e conhecer melhor, até para poder informar as pessoas quando estão usando a máscara inadequada em lugares que poderiam estar usando uma de pano, uma simples, em que locais que a gente pode estar utilizando essa máscara, que devemos utilizar para dar mais segurança ao nosso profissional. É bem importante, Tereza, a tua pergunta, porque ela tem que ter o uso, a gente sempre fala o uso racional do EPI, né? E o uso racional, quando a gente fala, é justamente pensar para que ela serve e em que momento ela serve, né, na função que ela tem. Se ela é uma máscara para aerossol, ela tem que estar sendo usada no local de geração de aerossol. E a geração de aerossol, ela acontece, via de regra, em unidades mais críticas, porque ele está relacionado a procedimentos invasivos do trato respiratório. Então, eu vou fazer uma intubação, eu vou gerar o aerossol. Então, dificilmente, não estou dizendo que não acontece, a gente sabe que tem intubações que vão acontecendo na hora que a gravidade aparece, mas a unidade crítica, a unidade de terapia intensiva é um local que sempre a gente vai ter esse tipo de procedimento sendo realizado, né? Centro cirúrgico, né? Também, nessa situação a gente tem muitas situações ali que você vai anestesiar, vai sedar o paciente e ele vai precisar de suporte ventilatório. Então, preciso estar com um EPI como esse. Independente do profissional, seja o médico, seja o enfermeiro, quem estiver dentro daquele local precisa estar usando essa máscara. Independente do profissional. É fundamental que as pessoas realmente saibam que a informação e o conhecimento, ele ajuda realmente que as pessoas façam o uso correto do EPI e ajude na cobrança. E da mesma forma, o enfermeiro faz uma supervisão mais adequada, né, no sentido de prover um melhor atendimento ao nosso usuário e o cuidado com o profissional. Com certeza. E isso, Tereza, vale também lembrar dos profissionais de apoio. Porque entra alguém da limpeza no box que está tendo um paciente que eu precisei entubar, gerou aerossol. O aerossol é uma partícula extremamente leve, né? A gente ainda não tem uma base de artigo científico que nos dê segurança de dizer quanto tempo essa partícula consegue ficar suspensa no ar, inclusive. Mas tem relatos de que ficam por bons minutos, né? Por muito tempo. Aí entra ali, eu tive um momento de procedimento e entra alguém ali que fala, olha, eu preciso de alguém da limpeza aqui agora. Esse profissional que vai entrar numa área onde teve a aerossolização, ele também vai precisar obrigatoriamente usar a máscara N95. Senão ele também vai estar tão exposto quanto o próprio profissional de saúde. E assim, interrompendo mais um pouquinho, nós recebemos até uma mensagem de Ponta Grossa, onde uma profissional coloca, né, que profissionais de saúde têm recebido máscara de tecido, né? E a gente sabe que a máscara de tecido, ela tem um objetivo para uma categoria específica, né? E a máscara cirúrgica e a PF5 são para os profissionais de saúde. Então, o que a gente gostaria de estar orientando os nossos colegas, que nestes casos seja
feita uma denúncia na ouvidoria do Corém para que a gente possa estar fiscalizando, que é importante realmente que nós possamos conhecer o que está acontecendo, né, para que a gente possa estar orientando, fiscalizando e vendo realmente uma melhoria dentro das instituições, não deixando o nosso profissional em risco. Com certeza. E também uma denúncia para a própria ouvidoria, né, da Regional de Saúde, que vai remeter à Secretaria Municipal de Saúde para que a Vigilância Sanitária possa também acompanhar essa situação de perto. Nós aqui em Curitiba, né, acho que a fiscalização do Corém foi em vários locais, até por denúncias, né, do sindicato, enfim, e de alguns profissionais, e nós, enquanto Corém, não percebemos nenhuma situação irregular dentro das nossas unidades, em todos os momentos que nós estivemos presentes nas nossas UPAs ou unidade de saúde, né? Enquanto supervisora, eu digo, sou supervisora aqui da Matriz, Regional Matriz, e digo que nós temos, sim, equipamento suficiente e os nossos profissionais precisam saber que a gente tem os insumos, mas que realmente eles precisam usar de forma correta e usar adequadamente, né? Porque quando você usa inadequadamente, você também pode estar pode ter o melhor EPI, igual eu falo para a higiene de mão, pode ter o melhor álcool também, né? Isso. Mas se o profissional ele não usa na técnica certa, no momento correto, o EPI usa abaixo do nariz ou não cobre boca, enfim, aí também perde a barreira de proteção. Com certeza. Então, todos temos que ficar atentos, né? E um fiscalizar o outro para ajudar nesse sentido. Com certeza. Obrigada. Então, eu falei para vocês sobre essas eficiências na filtração, né, dessa máscara N95 ou PFF2, para tentar dar um pouco mais de clareza no que significa esses números. E as diferenças quando a gente fala também, né? Nós temos desde máscara, que é a PFF1, esta que é a PFF2 e a PFF3. E a diferença entre elas é em relação àquilo que ela filtra, de fato. Então, a PFF1, ela é indicada quando eu tenho presença de poeiras, névoas, neblinas. A PFF2, justamente, ela é a máscara, peça indicada para filtragem quando eu tenho exposição a agentes biológicos. E a PFF3, quando eu estou numa situação de exposição a partículas tóxicas. E aí, relembrando aqui a pergunta que a Tereza nos fez, reforçando quem deve usar a máscara para aerossol, portanto, profissionais de saúde que realizam procedimentos geradores de aerossol. Se eu estou dentro do serviço de saúde, numa situação que eu estou atendendo um paciente suspeito ou confirmado de Covid, mas eu não estou executando um procedimento que gere aerossol, eu devo usar a máscara cirúrgica. Não vamos usar a máscara essa máscara N95 ou PFF2 no momento que não é próprio para ele, porque a gente está perdendo um EPI, se a gente for pensar assim. Na hora que eu tiver o aerossol, pode ser daí que eu nem tenha essa máscara disponível. E eu me expor ao aerossol com a máscara cirúrgica, daí sim é um risco acentuado. Queria agradecer, nós estamos com 100 participantes já. Isso é muito bom, sinal que as pessoas estão interessadas nesse importante tema, né? Que nós precisamos realmente nos cuidar e cuidar dos nossos pacientes. E a Carla está fazendo uma pergunta sobre o tempo do uso da PFF2. Tá. Então, essas máscaras, elas precisam vir com a orientação do fabricante em relação ao tempo de uso que ele recomenda para a máscara que ele certificou. Porque o que eu quero deixar também registrado é que todo equipamento de proteção individual, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, ele tem que possuir o CA, que é o Certificado de Aprovação. E o Certificado de Aprovação justamente é a garantia de que aquele EPI foi submetido a testes laboratoriais por órgãos específicos. Um deles é o Sinmetro, que é o Nacional de Metrologia,
E eles submetem o EPI a esses testes e falam, ok, ele está aprovado para a função que ele se destina. Então, EPI sem CA, sem certificado de aprovação, não pode ser vendido, não pode ser comercializado, não pode ser adquirido pelo estabelecimento de saúde, sob risco de expor o profissional. Então, o fabricante que ele produz um EPI e submete a essa certificação, ele, nesta certificação, um dos requisitos obrigatórios para que ele tenha essa certificação é que ele diga: o meu produto é para usar tantas vezes, o meu produto, inclusive, é uso único, o meu produto não pode reprocessar. Todas essas informações é o fabricante que tem que passar. O que a gente tem visto até nas notas que a Anvisa tem publicado, recentemente ela publicou a nota 12 de 2020, onde inclusive ela fala sobre reprocessamento. Essas máscaras, elas não são passíveis de reprocessamento. Não houve nenhuma evidência de que ela mantivesse a mesma característica de filtragem, a mesma segurança de filtragem, se ela fosse submetida a qualquer processo de reprocessamento. Então, para que a gente pudesse evitar que esse EPI gerasse, né, a escassez no mercado, a Anvisa tem feito algumas recomendações bem importantes de que, ainda que o fabricante oriente um número X de vezes, se eu estiver usando este EPI, essa máscara N95, e eu veja que ela mantém a integridade, ela ainda está limpa, ela não está suja, não tem nenhuma sujidade visível, ela não está amassada, ela não está vincada, né? O profissional tem mantido o bom hábito de, na hora de retirar, saber armazenar num local adequado, do jeitinho certo. Eu posso ampliar o tempo de uso dessa máscara, tá? Então, sigam a recomendação do fabricante. Se você, profissional da saúde, não sabe qual é a recomendação do fabricante, vamos conversar com o supervisor, vamos conversar com os controladores de infecção hospitalar. Eles precisam repassar essa informação para as suas equipes de ponta, tá? Isso, inclusive, é um dever do empregador. Ele tem que fornecer o EPI, o empregador, ele, por norma, ele tem que ensinar a usar esse EPI, não basta eu entregar, e daí cada um vai usando como acha que tem que usar. Então, ele tem que capacitar esse profissional para usar, e ele tem que esclarecer, olha, este é um EPI que você pode usar X vezes. E ele tem que fiscalizar, né? Ele pode estar passando ali muitas vezes na hora do procedimento e perceber ou que o profissional não está usando do jeito correto e relembrar. Veja bem, nós falamos com você, não é assim que você tem que usar, é deste outro jeito. São auditorias internas que têm que ficar sendo feitas, né, sistematicamente, para que a gente não incorra em riscos. A Jucimara também está perguntando, aproveitando, né, nós estamos falando aí do reprocessamento, ela gostaria de saber o tempo da máscara cirúrgica que pode ser utilizado. De quanto em quanto tempo nós temos que trocar, em que condições nós precisamos estar trocando. Ela também está perguntando se precisa esterilizar antes do uso. A máscara cirúrgica, ela é um EPI descartável, tá? Então, eu tenho que usar entendendo que ela tem um prazo de uso, que o fabricante, via de regra, ele orienta de 2 horas para usar essa máscara. Como a gente tem que pensar que nesse contexto da pandemia nós estamos vivendo num cenário diferente de tudo que a gente já viveu até agora, eu estou com uma máscara cirúrgica, ela não está úmida. A umidade é sempre um ponto crítico e chave para essas máscaras, seja de tecido, seja cirúrgica, seja N95. Se o fabricante fala 2 horas, mas eu cheguei em 2 horas e a minha máscara está limpa, está seca, e não tem nenhum rasgo, não tem nada que impeça eu estender um pouco mais. Eu estou exposto? Não. Se você está com uma máscara nessa integridade, é possível que você use um pouco mais.
Mas a máscara cirúrgica é diferente da N95, porque veja bem, a N95 eu vou usar quando eu tiver aerossol. Eu não estou 6 horas no meu plantão gerando aerossol. O aerossol eu estou gerando num momento específico de um procedimento que faz o aerossol aparecer. Passou desse momento, eu vou usar a máscara cirúrgica. Então, a máscara cirúrgica eu sempre vou estar usando por um tempo contínuo de uso. A máscara N95 eu vou estar usando num momento específico de uso, que é o momento da aerosolização. Então, esta máscara de uso contínuo, que é a cirúrgica, ela tende a ficar úmida, com mais rapidez do que a N95, tá? Então, ela usou, passou esse tempo, chegou 2 horas, tá seca, tá íntegra, tá limpa, dá para estender um pouco mais, 2 horas e meia, 3 horas, dá para estender. Após isso, vamos trocar. Daí ela é descartável, daí ela tem que ser jogada fora. Ok. Aqui continuando, então, eu preciso alertar vocês sobre esta máscara, que a gente tem visto também, que é a máscara N95 ou PFF2 com válvula expiratória. E elas não podem ser utilizadas. Por quê? Porque esta válvula permite saída do ar exalado e caso o indivíduo que está usando a máscara esteja infectado com o vírus SARS-CoV-2, poderá contaminar outras pessoas e o ambiente. Então, como eu falei anteriormente em relação à máscara N95, né, ou PFF2, ela tem a característica do desconforto respiratório. Então, uma tentativa de resolver, entre aspas, o desconforto respiratório foi justamente adaptando uma válvula expiratória para o usuário. Só que no contexto que nós estamos lidando de uma pandemia, onde esse vírus ele é transmitido, ele é carreado por partículas de gotículas que são eliminadas na fala, uma válvula como essa, sem sombra de dúvidas, expõe, né, as pessoas ao redor mais do que as mantém seguras. Só antes de você passar para frente, por favor, a Carla está perguntando quais os riscos de usar a máscara PFF2 o plantão inteiro. Se é necessário. Você até já colocou, né, que há algumas situações específicas no uso dessa máscara, que a máscara cirúrgica que deve ser usada continuamente, né? Veja bem, Carla, a questão da PFF2, pensando do ponto que eu acabei de falar, que é a respirabilidade. Um plantão de 6 horas, eu não sei qual que é o tempo do seu plantão, né? Mas a gente pode ter plantão de 6, de 8, de 12. Eu pouco acredito que você vai conseguir ficar 6 horas direto com uma máscara N95 ou PFF2. Se você conseguir, é muito provável que gere uma umidade tão grande, porque ela é tão pouco permeável, tão pouco respirável, que ela vai perdendo o seu potencial de filtragem. Aí você tem essa falsa sensação que você está muito bem paramentada, porque está com uma PFF2, mas ao longo do tempo ela está deixando de ter potencial de filtragem. Então eu insisto, nós temos segurança com a máscara cirúrgica, sim. Nesse contato dessa pandemia, com pacientes com sintomas respiratórios, síndromes gripais, a máscara cirúrgica nos protege com total segurança. A máscara PFF2, ela é uma barreira a mais de proteção para os momentos em que eu estou com partículas que são de 0,3 micras. Então, nesta condição, é o único momento que a máscara cirúrgica permite passagem desse tipo de partícula tão pequena. Ela retém 0,5, a partir disso passa por ela. Fora isso, Carla, fique tranquila. Eu não iria estar indicando para você algo com o risco de te colocar em risco. Mais uma pergunta da Juliane. Ela pergunta se a N95 pode ser esterilizada. Não, Juliane, tem a nota técnica 12 de 2020 da Anvisa. Ela está muito boa, tá? Eu recomendo mesmo a leitura dessa nota. Ela é bem clara no sentido do porquê que a gente não consegue tratar a máscara N95 com a lógica do reprocessamento.
A primeira regra do reprocessamento é que para eu reprocessar eu preciso lavar. Eu não posso reprocessar nada que eu não possa lavar antes. E eu não tenho como lavar uma máscara N95. Essa já é a principal limitação que ela tem. Ela não é passível de nenhum método de reprocessamento onde eu possa colocar ela em altas temperaturas, por exemplo. Se eu for usar o método do óxido de etileno, este gás, ele é tóxico. Eu tenho evidências de que ele precisa de muito tempo de exposição fora desse ambiente do gás para que esse gás possa ir sendo eliminado do tecido dessa máscara. E ele é um gás cancerígeno e teratogênico. Então, não há ninguém ainda que comprove com segurança que é possível fazer um reprocessamento de uma máscara dessa sem colocar as pessoas mais em risco do que em qualquer outra condição. Todo produto que ele é reprocessado, ele tem que sair do reprocessamento como se ele fosse um produto novo. Então, se eu falo para o fabricante que para ele vender o produto dele, ele tem que ter um certificado de aprovação, e que para ele ter esse certificado de aprovação, ele passa por um monte de teste em laboratório de metragem e etc., para dizer, ok, esse equipamento é seguro, é um equipamento de proteção individual, a mesma regra serve para depois que ela for processada. E se o fabricante fala, eu digo que não é para reprocessar a máscara que eu fabriquei, quem é que vai assinar embaixo, então, quando houver o reprocessamento? Não vai ser o fabricante, porque ele já disse que não podia, né? Então, quem quiser reprocessar vai ter que comprovar as mesmas coisas que o fabricante teve que comprovar quando ele certificou. E isso a gente tem visto que é impossível de conseguir, né? As regras de ouro, então, para o uso das máscaras. Comentei e vou reforçar. Por favor, sejam agora, vamos ampliar a fiscalização, né? A fiscalização não é só do Corém, a fiscalização não é só da vigilância sanitária. Todos nós que estamos aqui nessa live conectados temos que virar fiscal de quem estiver perto da gente. Se você vê alguém com máscara que não está protegendo o nariz e boca, por gentileza, encoraje-se e recomende que posicione a máscara no lugar certo. Se a pessoa não pensa na segurança dela, obrigatoriamente tem que pensar na sua segurança, né? Porque você vai estar perto dela. Durante o uso, a parte externa da máscara não pode ser tocada. Lembrem-se disso, tá? Caso isso ocorra, lembrem da live do Emanuel de ontem, tá? Higiene de mão é fundamental. Como nós comentamos aqui com a Tereza, né? Remova a máscara sempre pelas tiras ou elásticos laterais. Não toquem na parte da frente da máscara. Sempre depois que você tirou a máscara, higienize sua mão. Máscara deve ser substituída sempre que ela ficar suja ou úmida. Então, Patrícia, a máscara cirúrgica 2 horas ou até um pouco mais, desde que não esteja suja ou úmida. Estou com a máscara, espirrei. Em 15 minutos do que eu acabei de colocar a máscara, vou ter que trocar? Vai ter que trocar a máscara. Não reutilize máscara que é descartável. Se ela é descartável, ela é descartável. Não tem que reutilizar. No caso de máscara N95 ou PFF2, como a pergunta foi feita, então temos que olhar as orientações do fabricante e vamos perguntar para os nossos controladores de infecção para que eles nos orientem. Uma cena, o visual sempre fixa bem, né? Então, nunca realize limpeza de máscara já utilizada com nenhum tipo de produto. E essa recomendação eu também extraí da nota técnica 4 de 2020 da Anvisa, porque eu acho bem importante, nós temos visto bastante, né, o uso do face shield, máscara de escudo, e ela é muito importante para ela ampliar a viabilidade da máscara que está embaixo. Então, com o objetivo de minimizar a contaminação da máscara, uma das opções que os estabelecimentos têm adotado é o uso de um protetor facial, que pode ser uma boa estratégia para proteger a máscara do contato com gotícula expelida por outra pessoa.
Então, esse tempo que a gente tem discutido tanto aqui, ele justamente pode ser ampliado com o uso de um face shield, por exemplo, tá? Só para avisar, nós ainda temos 15 minutos, né? O assunto está bem importante, nós temos muitas questões a discutir. Talvez não consigamos dar conta de tudo, mas está extremamente importante o conteúdo. E assim, a gente acaba ficando mais detido na parte de máscara, porque desde que começou a pandemia, em março, esse, sem dúvida, tem sido o EPI que mais tem gerado pergunta para nós, tá? Então, aqui imagens que a gente quer só deixar para a memória de todos, o que não fazer com as máscaras. Importante essa questão aqui, tá? Lembrem-se, por favor, tirem a máscara, abram a máscara no momento que vocês forem atender um telefone, de preferência, a gente até fala que telefone é adorno hoje, assim como a gente tem a NR32 chamando atenção para adorno em hospital, esse dispositivo é como a mesma regra que a NR leva para os outros adornos serve para o celular. Não usem, na hora da assistência, esqueçam, desliguem, porque vai contaminar a tela desse aparelho, você vai ficar tocando, discando e vai contaminar a mão, e se tiver de luva, então, pior ainda. Né? E aqui, a contaminação vai só aumentando. Só vai ampliando, né? Então, aqui são outras importantes imagens que a gente tem visto. Da luva, eu só quero lembrá-los do seguinte, né? As luvas, elas têm que ser, nesse contexto da Covid, ela tem que ser utilizada em qualquer contato que eu vá ter com o paciente ou seu entorno, paciente suspeito, paciente confirmado de Covid. E como a Tereza acabou de falar, luva com luva, nunca toque desnecessariamente superfície e outros materiais. Então, atender telefone com luva não pode, ficar abrindo maçaneta com luva não pode, tocar em portas, em grades de leito, enfim, essas coisas. A luva, ela está contaminada, a gente tem que olhar ela como um equipamento que é uma barreira entre a pele e a superfície, e tudo que ela estiver tocando está ficando aderido aí nessa parte de fora da luva. Só queria fazer uma colocação, um adendo que a gente tem observado bastante, e cabe aos enfermeiros orientar e ao nível médio também ajudar nessa supervisão, quando o pessoal da higienização vai fazer a higiene dos ambientes. Então, torce o pano com aquela luva, mexe na cadeira com aquela luva, empurra a cadeira com a mesma luva, mexe no trinco com a mesma luva. Isso são coisas que passam muitas vezes despercebidas, porque não há uma supervisão tão próxima, e a contaminação ali ela é muito grande, porque da mesma forma que a menina da limpeza, ela encostou com aquela luva já contaminada a cadeira, vai você e puxa a cadeira para se sentar, né? Então, é um veículo de contaminação muito grande. E isso é um cuidado que nós precisamos, enquanto enfermeiros, estarmos sempre supervisionando e orientando o nosso grupo de higienização. Isso é uma coisa que acontece muito e que a gente percebe com muita frequência. E é um pessoal de apoio que tem fragilidade na orientação, né? Se a gente percebe fragilidade na nossa equipe, né, que são profissionais que têm mais acesso a essa informação, como acreditar que o pessoal do apoio, né, vai ter essa clareza? Então, realmente a gente tem um papel muito importante de chegar junto, explicar, orientar. Às vezes é uma situação que jamais eles pensaram, né, que poderiam estar gerando contaminação dessa forma, né? Com certeza. E assim, eu sei que nós estamos falando de luva, mas o Fábio, que está participando da nossa live, ele gostaria de saber quando usar o protetor facial. O Face Shield? Isso, o Face Shield. Tendo disponível na unidade, ele não tem uma regra do quando usar. Eu recomendo que use se ele está disponível para uso, até porque ele é passível de desinfecção. Então, é algo que você usa à frente da paramentação do EPI, que é de uso obrigatório. Então, se você tem, deve usar, né? Não tem nenhuma regra do quando. E ele é até confortável no sentido de que quando a gente está com essa máscara e a gente põe o óculos, essa situação do embaçar o óculos
constantemente, a gente sabe que é um risco muito grande, porque daí você novamente vai levar a mão no rosto para tentar tirar e resolver esse problema, e o Face Shield justamente ele traz esse conforto, né? A única coisa que não dá para esquecer é de fazer a higienização adequada do Face também, né? Então, isso sempre tem que ser feito. E a Valquíria, ela gostaria de saber se no atendimento de suspeitos, o avental cirúrgico, usa-se o avental cirúrgico descartável ou impermeável. Qual é o melhor? Eu posso até mostrar ali a questão do avental, se quiserem. Pode ser, Valquíria. A gente já chega aqui no avental, então, tá? Então, só para a gente fechar a parte de luva, eu gostaria de reforçar, então, não devem ser utilizadas duas luvas. Essa questão de luvas sobrepostas, isso dá uma falsa sensação de segurança. Existem publicações que mostram que luvas, elas podem ter microfuros e eles são imperceptíveis ao olho nu. Então, você acha que você está tendo tanta efetividade de segurança em relação à luva, mas esse microfuro o vírus passa, tá? Então, duas luvas, se tiver que passar, vai passar de uma para outra e vai alcançar a mão. Então, o que é fundamental? Estou com a luva para ter uma barreira entre a pele e a superfície, mas tirei, preciso fazer higiene de mão. E aqui, Valquíria, a questão do avental que você perguntou, tá? Então, tem uma ABNT própria para isso, que é a 16064. E a diferença entre permeabilidade, quando eu digo que o avental é impermeável ou não, é a gramatura. Então, quando ele tem uma gramatura de 30 gramas, ele não é impermeável. E quando ele tem uma gramatura maior de 50, ele já se torna impermeável. As fibras vão ficando mais fechadas. Quando eu uso um, quando eu uso o outro, é obrigatório o impermeável para eu atender o Covid? Não, não é. O impermeável você usa, Valquíria, quando você tiver risco de estar fazendo uma assistência que gere umidade. Porque o que a gente não quer, a gente está desde o começo batendo nessa tecla da umidade. Se ela não é boa para a máscara, porque a máscara úmida fica permeável ao vírus, o avental úmido fica permeável ao vírus. Então, se eu vou fazer uma assistência que gera umidade, eu preciso ter avental impermeável. Então, quando que eu vou correr esse risco? Vou dar banho no paciente, por exemplo, né? É pouco provável que você não vá molhar ali a sua roupa nesse momento. Então, eu tenho que ter uma paramentação segura para que isso não aconteça. Não é um paciente que precisa da minha assistência para banho. Ele anda, ele está deambulando, ele está bem, ele está num quarto, não está nem numa UTI. Eu vou precisar de um avental impermeável ali? Não. Você vai precisar de um avental para que a sua roupa, né, não entre em contato com as superfícies ali ou com o próprio paciente, com grades do leito. E você carregue pela roupa, né, você carregue para outras áreas do hospital. Então, ali eu tenho que usar um avental, mas não precisa ser o impermeável daí, tá e bom? na central de materiais, desculpa, mas assim, é um dos cuidados que nós precisamos ter muito com a central de materiais, né? Onde nós processamos os materiais, fazemos toda a limpeza e vem muitos canulados da UTI, né? E alguns cuidados nós precisamos ter, né? O uso do avental, e a máscara adequada nesse sentido. O que você tem para falar sobre o cuidado que esse profissional da central de materiais precisa ter ao receber esses materiais contaminados, principalmente? Ele tem que ter uma barreira máxima de proteção ali, porque ele está recebendo dispositivos que têm diferentes padrões de contaminação e podem estar com muitas secreções, inclusive aderidas, com muita umidade, inclusive presente no próprio equipamento, no próprio material, e na hora que ele vai fazer conferência, que ele vai mexer na caixa, aquilo inclusive pode respingar nele. E lá dentro, ele vai ter que, quando ele vai fazer todo o processamento desse material, ele vai lavar o material, né? Ele vai usar jatos de ar, ele vai submeter isso e vai gerar partículas de aerossol lá dentro. Então, ali a paramentação precisa ser a paramentação máxima, completa, com gorro, com óculos, máscara N95, o avental impermeável, porque principalmente ali também ele vai estar fazendo essa exposição à umidade,
tem que estar muito bem paramentado. Então, eu até puxei nesse assunto porque é um lugar que nós precisamos ter muito cuidado. E fica aí uma dica para que todos se cuidem. Perfeito. E aqui, então, aqui só mostrando que, então, eles têm algumas características. Nós temos que ter os aventais sempre com mangas longas, punhos de malha ou elástico, abertura sempre posterior. Os fabricantes, conforme a BNT 16064, também tem que submeter esse EPI a testes de eficiência de filtração, né, para que eles possam ser comercializados. E aí, encerrando, não sei o nosso tempo da live, mas eu quero... essa é a pergunta que sempre fazem para a gente no final da apresentação. Higiene de mão, limpeza de ambiente, uso de EPI, será que são as medidas eficazes mesmo? Aí eu trago sempre essa imagem porque eu achei ela muito interessante para a lógica do como a gente pensa, né? A pergunta é óbvia. Qual linha é mais longa, a A ou a B? É a A. 99% das pessoas vão errar esse teste e vão responder que é a B. Porque o óbvio a gente tende a duvidar. O simples a gente tende a duvidar e não aderir. Então nós não estamos falando de medidas que são miraculosas, novas, né? Grandes novidades. Todo mundo aqui já ouviu de higiene de mão, pelo menos mais de uma vez, acredito que já. Sobre limpeza de superfície também, né? Sobre o uso de EPI também. Mas quando a gente olha para isso e fala, pessoal, esses são os pilares para a gente vencer o Covid. Aí as pessoas tendem a olhar com desconfiança e falar, não, tem que ter algo mais difícil para fazer, não é possível. E não tem nada mais difícil para fazer. Tem outras medidas adicionais, não vamos esquecer do distanciamento social, outras regras, mas eu digo assim, em relação às medidas de biossegurança que a gente tanto insiste dentro das instituições, nós estamos batendo na tecla de medidas que a gente já falou muitas vezes. E no começo eu falei, né? Só que foram sendo negligenciadas. E aí, pessoal, a gente está aqui assistindo live, mas eu quero terminar minha fala com essa pirâmide aí da aprendizagem de William Glasser. O William Glasser, ele fala que o ser humano ele aprende nessa escala. E nós temos que avançar lá do 10% e chegar na base dessa pirâmide, que é o 95%. Você retém 10% do seu aprendizado quando você só lê as coisas. Você aumenta isso quando você lê e ouve o que os outros têm para dizer a respeito do assunto. Quando você lê, quando você escuta alguém falar, quando você vê as imagens, você já vai ampliando o seu aprendizado para 30%. E aí você sai desse método, essa parte passiva do aprendizado e vai para a parte ativa, quando você leu, ouviu, viu e ouviu ao mesmo tempo, mas aí você vai para uma ação, você começa a discutir o que você ouviu e viu até agora com alguém. Quando você vai lá e faz, e começa a colocar em prática, é para higienizar a mão em 5 momentos, deixa eu ver se eu estou percebendo quais são os 5 momentos. É essa técnica da higiene, o EPI usa desse jeito, vou fazer desse jeito. E o máximo da aprendizagem daí é quando você aprendeu toda essa sequência e você vai ensinar alguém a fazer aquilo. Então, nós não podemos ficar só como espectadores da live. Agora a gente tem que sair da live e caminhar para a base dessa pirâmide. Agora nós temos que ensinar. E é isso. Eu queria, acho que foi assim um momento bem interessante. Eu achei até que a gente ia falar muito rapidamente, mas é um tema bom de se discutir. E, como a Patrícia coloca, o que nós precisamos agora, a gente tem muita referência bibliográfica, né, que a gente pode estar buscando, né, seja no site da Secretaria Estadual, da SESA, na Secretaria Municipal nós temos. E queria compartilhar realmente com todos, né, Simone, que o COFEM tem feito um trabalho extraordinário. Os conselheiros têm trabalhado muito no sentido de estar apoiando toda a equipe de enfermagem. E na página do COFEM e do COREM Paraná, nós conseguimos visualizar muitas resoluções, notas técnicas, enfim, tudo que é necessário para que os profissionais
se apoiem, se cuidem e consigam fazer um atendimento adequado à população, de forma segura, correta e usando adequadamente, né, e bem com uso adequado, mas com a consciência de não desperdiçar também os EPIs, enfim, todo o material necessário para esse cuidado. Então, eu quero agradecer aqui a você pelo horário, pela disponibilidade de ter vindo aqui conversar um pouquinho conosco sobre esse assunto. A Simone, nossa presidente do Corém Paraná, que sempre nos apoia, está aqui com a equipe, sempre preocupada com a equipe de enfermagem, né? E a Luciana, que veio prestigiar aqui a gente também na sede do Corém, ao Felipe, e a nossa comunicação, que sempre está conosco em todos os momentos. E a vocês que estão aqui conosco até agora, né, no horário noturno, pós-trabalho, participando e prestigiando desse momento tão importante. E continuem conosco, que nós vamos estar fazendo novas lives, 2 por semana, por enquanto, né, com assuntos bem pertinentes, né, a todos os trabalhadores. Tenham uma boa noite e obrigada por esse momento especial aí com vocês. Obrigada. Obrigada, eu também quero agradecer e fico à disposição sempre ali na Secretaria de Estado da Saúde. Obrigada.